Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo na Zona. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais, e hoje eu estou aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, como a gente faz aqui no nosso programa de Política Internacional no Mundo na Zona. Sem dúvida nenhuma, o principal acontecimento desses últimos dias é o início das negociações de paz entre russos e ucranianos que tem acontecido na Turquia. A princípio, estava previsto para um encontro entre os presidentes desses dois países, justamente visando esse processo de paz. Mas o que aconteceu e o que tem acontecido é bastante diferente disso. O presidente ucraniano insistiu que um cessar-fogo fosse iniciado antes das conversas diretas que ele teria com o presidente Putin. E nós não tivemos essa confirmação pelos russos, né, de que haveria um cessar-fogo durante essas negociações na Turquia. Inicialmente proposto justamente pela administração norte-americana do governo Donald Trump, líderes da França, da Alemanha, do Reino Unido e também da Polônia deram até a última segunda-feira dessa semana para que a Rússia aceitasse esse cessar-fogo de 30 dias ou enfrentasse sanções adicionais em relação aos seus produtos econômicos. A princípio, o que a Rússia propôs aos ucranianos não seria uma reunião presidencial, que de fato foi o que aconteceu, mas o Zelensky disse que iria pessoalmente até a Turquia e esperaria, né, pelo presidente russo Vladimir Putin, e que também esperava que os russos dessa vez não dessem desculpas ou procurassem algum tipo de motivo para não comparecer à reunião. E que caso Putin não fosse até a Turquia, seria justamente um sinal de que os russos, na verdade, não estão assim tão comprometidos com o processo de paz. Segundo dados da ONU, o número de mortes civis aumentou bastante em relação ao mesmo período do ano passado, desde que o Trump, por exemplo, começou a falar de um cessar-fogo nesse ano, né, começou a pressionar cada vez mais por um acordo. Já são pelo menos 3 meses de tentativa de negociações envolvendo o novo presidente dos Estados Unidos, que cada vez mais vem pressionando principalmente os ucranianos a um acordo. A Ucrânia, inclusive, já assinou aquele acordo em relação às suas terras raras, que são terras ricas em minerais escassos no mundo, como uma forma de alguma forma, cumprir com a dívida que tem com o governo norte-americano devido ao envio de armas e também ajuda financeira durante esse período. Ele também concordou, o Zelensky concordou com o Trump em aceitar um cessar-fogo incondicional, justamente visando o início de um processo de paz, o início de negociações e o fim desse conflito que já dura em mais de 3 anos e tem milhares de mortos e consequências econômicas, políticas inimagináveis, não só para a Ucrânia, mas também para vários outros países do mundo, né? A gente viu nas relações internacionais um evento capaz de realmente mudar a perspectiva de muitos países em relação ao comércio internacional, às necessidades de barreiras de segurança, o aumento do armamento interno. A gente viu, por exemplo, uma retomada da Europa enquanto membro, né, países membros da OTAN, por exemplo, se fortalecendo militarmente. Então, a guerra na Ucrânia é de fato um evento que abriu, né, o caminho para uma série de outros processos no sistema internacional. E agora a gente tem visto, pelo menos por parte da Ucrânia, uma tentativa aparentemente bastante sincera de pensar num processo de negociação e num cessar-fogo, mesmo que isso envolva uma negociação que não seja favorável aos ucranianos. O que a gente tem observado até agora, justamente são essas negociações que desfavorecem a Ucrânia. E mesmo assim, no atual momento em que o Zelensky está numa posição bastante frágil, ele vem aceitando tudo isso, enquanto a Rússia ainda se mantém com uma postura mais firme e com pouco interesse, né, de recuar em relação à guerra. O porta-voz do Kremlin declarou que a Rússia aceitaria esta trégua de 30 dias apenas se os países ocidentais parassem de suprir a Ucrânia com armamentos. Então, é uma forma, inclusive o presidente francês, Emmanuel Macron, reforçou isso em um discurso,
que era uma resposta bastante insuficiente do país, né, da Rússia, e além de uma tentativa de ganhar tempo e de também colocar sobre a Ucrânia e sobre os países ocidentais que vêm apoiando a Ucrânia a responsabilidade sobre o fim desse conflito, enquanto que a gente percebe que, na verdade, uma boa vontade russa para essa finalização seria bastante importante, digamos assim. Além disso, o chanceler alemão Friedrich Merz também concordou com a Ucrânia sobre a necessidade desse cessar-fogo antes do início das conversas diretas. E segundo ele, as armas precisam ser silenciadas antes que as conversas possam de fato começar. E seria uma demonstração da Rússia com um comprometimento firme com a paz. O que a gente viu nesse processo de paz, que começou na quinta-feira, então, né, esse vídeo agora a gente está gravando na sexta, ontem a gente já teve esse início, foi uma mudança bastante radical dessa situação, na medida em que o Putin não compareceu à Turquia, ele não esteve lá, e mais do que isso, a delegação russa que foi enviada para esse processo de negociação é uma delegação bastante curiosa, no sentido em que foram apenas membros do baixo escalão do governo russo. Isso é uma forma de desrespeito quando a gente pensa ali na linguagem diplomática, nos inúmeros rituais que os países cumprem em relação à política externa. Quando você envia diplomatas e membros do governo de baixo escalão, a gente está sinalizando para o outro país que aquele assunto não tem importância, ou que aquele assunto não merece um investimento de tempo e de pessoal tão alto assim, a ponto de você poder mandar as pessoas que não têm, no geral, tanta capacitação para lidar com aquele tema, pessoas que não são as tomadoras de decisão de última instância e que não vão, de fato, resolver a questão. Né? Elas são apenas ali mediadores de uma questão, mas não são elas que vão tomar todas as decisões. E isso, no atual momento, mancham muito a imagem da Rússia, né? Porque de fato mostra essa falta de comprometimento com um acordo de paz. Obviamente, a Rússia está em vantagem hoje no campo de batalha. Então, de fato, existe um interesse relativamente menor dos russos do que em relação aos ucranianos para que esse conflito acabe. Lembrando aí, né, a Rússia tem domínio sobre aproximadamente 20% do território ucraniano, já reconheceu a independência de algumas repúblicas do leste, de alguma forma conseguiu se manter economicamente ativa, né, com a formação de novas parcerias. A Rússia se aproximou bastante da China nesse período. Então, a Rússia de fato tem vantagens no campo de batalha e fora do campo de batalha também com esse processo da guerra. Mas ainda assim, não é uma vantagem que seja gigantesca, a ponto da Rússia se recusar a um processo de paz, né? E o que a gente tem observado é justamente essa fuga muito constante dos russos para um processo de negociação. Então, devido a tudo isso, né, da ausência do Putin, principalmente nesse encontro que está acontecendo na Turquia, o Zelensky também não foi, né? Ele disse que ele encontraria diretamente o Putin lá na Turquia, e inclusive o Erdogan, né, o presidente turco, disse que estaria presente caso fosse de fato uma reunião presidencial para mediar essas negociações. Então, diante do não comparecimento do Putin, o Zelensky também não foi, mandou seus diplomatas, e o presidente turco também não está participando, né? Você tem ali uma delegação turca mediando as negociações, mas elas estão acontecendo ali apenas entre diplomatas e, de novo, diplomatas de baixo escalão. A imprensa não está participando desse processo de negociação, então a gente de fato tem muita pouca informação até o momento sobre o desenrolar de tudo isso. Mas já deixo aqui essa opinião, né, enquanto pesquisadora, enfim, que vejo a política externa russa, na minha opinião, foi um movimento bastante arriscado do Putin e realmente mostra uma falta de compromisso, uma falta de comprometimento com a paz, o que é uma humilhação muito grande para o Zelensky e é uma forma de continuar com essas hostilidades que já têm consequências tão graves nesse período. Além disso, a gente tem um outro assunto bastante relevante que tem acontecido na economia internacional agora, muito menos sobre a política, mas também sobre política, que é a pausa na guerra comercial entre China
e Estados Unidos. Outro assunto que vem mudando ali a forma que a gente lida com o sistema internacional, vem mudando com a economia global, e a gente já tem sentido os efeitos dessas tarifas, né, cada vez ficando mais descontroladas entre os países. Tanto China quanto Estados Unidos entraram em um acordo para suspender essas tarifas pelo período de 90 dias, enquanto eles mantêm conversas para resolver as suas diferenças comerciais e políticas. Em uma declaração conjunta, eles declararam que vão reduzir essas tarifas e, por exemplo, os Estados Unidos vão reduzir as tarifas impostas aos produtos chineses de 145% para 30%, e a China, em contrapartida, vai reduzir as tarifas impostas aos produtos norte-americanos de 125% para 10%. Então, uma redução bastante significativa e mostra, né, justamente o quanto na verdade, essas tarifas ficaram muito descontroladas durante esses últimos meses, né, de guerra comercial. Desde a entrada do Trump no governo norte-americano, a gente tem visto realmente essa política internacional sofrendo abalos sísmicos constantes. E uma parte muito importante é justamente em relação à economia. Tanto China quanto Estados Unidos concluíram que, na verdade, eles têm, veja lá, interesses em comum e que o consenso é que nenhum deles gostaria de que, por exemplo, a inflação do mundo decolasse de forma desenfreada, porque isso vai causar uma série de consequências, até mesmo irreversíveis em alguns casos. Então, eles já viram, como todos nós vimos, que a guerra comercial não é um caminho racional a se seguir em um mundo altamente integrado por cadeias globais de valor. Uma série de especialistas avisaram que essa guerra comercial poderia elevar a inflação ao redor do mundo, reduzir o crescimento econômico mundial e também criar a escassez de uma série de produtos e de cadeias de produção, além de potencialmente levar os Estados Unidos a uma recessão econômica. E nós estamos vendo tudo isso acontecer em alguma medida ao redor do mundo. A economia norte-americana já vem tendo alguma preocupação, já vem observando o aumento do desemprego e o aumento da inflação. Então, algo preocupante, porque não era um cenário muito comum nos Estados Unidos há algum tempo. A gente tem visto realmente a desaceleração da economia ao redor do mundo e, principalmente, o aumento da inflação. Aparentemente, esse é o assunto da vez, é a grande preocupação da grande maioria dos países no mundo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos colocou a culpa no governo Biden por falhar em honrar os compromissos estabelecidos no acordo feito entre Estados Unidos e China durante o primeiro mandato do Trump. Tem sido uma estratégia, né, do governo Trump de sempre colocar a culpa na administração Biden, de dizer que ele, enfim, o primeiro mandato do Trump tinha sido perfeito, Biden veio, atrapalhou, e agora o Trump está tentando reorganizar a casa. Isso tem sido uma retórica bastante comum no governo americano. E aquele acordo que o Trump fechou lá durante seu governo, no primeiro mandato, parece ser o ponto de partida para essas novas negociações com a China. Não existe, atualmente, nenhuma garantia de que a redução das tarifas por esse período, né, de 90 dias vai, de fato, levar a um acordo entre esses países, um acordo mais estável, um acordo de longo prazo, principalmente se o Trump continuar assediando os outros países para reduzir o comércio com a China. Isso é absolutamente antiético quando a gente pensa em estabelecer um acordo. Então, a gente tem observado esse processo já se desenrolando, Trump vem pressionando mesmo uma série de lideranças globais para que reduzam o comércio com a China, ou mesmo parem de negociar com a China, o que é algo muito difícil para a grande maioria dos países, já que a China é um dos principais polos econômicos do mundo, se não o principal atualmente. E é muito difícil você simplesmente cortar uma série de cadeias de produção que envolvam a China, né, em uma série de países pelo mundo. A reação dos mercados globais, no geral, foi de alívio, mas a situação ainda é tensa por todos esses motivos que eu comentei aqui. Então, não está muito resolvido ainda essa questão da guerra comercial. A gente já viu, por exemplo, um aumento exponencial de pedidos de empresas e indústrias que comercializam, né, com esses dois países, que têm esses países envolvidos nas suas cadeias de produção, justamente para tentar, né,
compensar um pouco todas as perdas durante esse próximo prazo aí de 90 dias. E a perspectiva é que o frete internacional deva aumentar, já que as empresas vão se esforçar para ficar dentro desse prazo. Se você já trabalhou com frete internacional alguma vez, você sabe que esse prazo de 90 dias é terrível, muito difícil que isso aconteça. Provavelmente a gente vai ter a substituição do frete marítimo pelo frete aéreo para ser muito mais rápido, e isso tem um custo muito elevado para as empresas. Obviamente, isso vai ser repassado para o consumidor final. Então, por isso que eu digo que a situação não está resolvida, está muito longe de ser resolvida, mas é um passo, pelo menos importante, né, de que esses países entendam nesse momento que a guerra comercial ela é uma desvantagem mútua e que o interesse comum é justamente por um mundo mais integrado em relação à economia. O discurso principal do Trump é que a China subsidia setores centrais da sua economia de uma forma injusta, né, pelo governo chinês e inunda os mercados globais com produtos muito baratos. Além disso, o presidente americano também repete muito que os chineses estariam se aproveitando dos Estados Unidos há décadas, enriquecendo às custas dos americanos, além de, por exemplo, roubar empregos de fábricas, tudo que ele já falou na campanha dele, né? Então é uma tentativa bastante forte de denegrir essa imagem chinesa para o público americano e dizer que haveria ali uma grande desvantagem, né? Uma questão dessa relação. E os oficiais chineses enfatizaram que as negociações com os Estados Unidos que estão acontecendo em Genebra não são concessões do governo chinês, mas sim tentativas de evitar uma escalada ainda maior. Então, também existe ali um discurso, uma narrativa chinesa de não parecer que enfraqueceu, de não parecer que está, né, se dobrando à vontade dos Estados Unidos, mas sim negociando enquanto iguais. E por último, nosso último assunto do vídeo de hoje é em relação aos efeitos malignos dos cortes da USAID na África. A gente falou muito pouco sobre isso nesses últimos tempos, mas é um assunto que cada vez mais estará na pauta, principalmente se você, enfim, tem alguma questão com direitos humanos, se você tem essa preocupação, você vai ver isso aparecendo muito mais. No início, né, desse seu novo mandato, Trump anunciou que não haveria mais a USAID, que ele cortaria os gastos dessa agência de ajuda humanitária no mundo, e é a principal agência no mundo, né? A que mais tem, de alguma forma, atuação nos países em necessidade. Na África do Sul, por exemplo, que é um dos principais países beneficiados, aproximadamente 8 milhões de pessoas infectadas com HIV dependiam da ajuda da USAID para conseguir a medicação necessária. Uma medicação que a gente sabe que é literalmente necessária para a vida dessas pessoas, né? Elas não conseguem sobreviver por muito tempo sem a medicação correta. Os principais países beneficiados no continente africano são o Congo, a Etiópia, o Sudão, a Nigéria e a Somália. Mas a gente tem ali praticamente todos os países do continente africano que são beneficiados, direta ou indiretamente, pela atuação da USAID. Segundo estimativas, os cortes dessa ajuda americana aos programas só da África do Sul em relação ao combate à AIDS, HIV, podem levar a, no mínimo, 500 mil mortes por essa doença na próxima década. Então, é algo que a gente provavelmente não verá as consequências malignas acontecendo agora, embora a gente já tenha uma série de consequências horríveis acontecendo, mas sim algo que vai se desmantelar. Isso é o que a gente normalmente entende como esse desmonte de política, né? E o fim da USAID é justamente um desses pontapés de desmonte que vão levar a uma série de consequências nos próximos anos. A gente também já vem observando, por exemplo, já agora, né, o aumento de casos de doenças como malária, tuberculose, HIV e também casos de desnutrição mais recentes devido ao corte do financiamento da USAID. Essas consequências são
catastróficas para um continente que, em grande medida, é amplamente esquecido pelo mundo, né? A África realmente ficou como baixa na lista de prioridades dos países, principalmente quando a gente tem uma série de conflitos armados internacionais acontecendo, como é o momento agora. A gente tem essa guerra comercial, então, assim, são muitas questões que desviam a atenção das lideranças globais e, infelizmente, as questões de saúde no continente africano acabam ficando em segundo plano para grande parte dos países, e os Estados Unidos deixaram isso muito claro na medida em que agora o governo Trump finaliza, né, com as ações da USAID no mundo. 75 mil crianças já foram afetadas em seu calendário de vacinas e serão afetadas nos próximos 5 anos, com certeza. Aproximadamente 1,3 milhão de mortes poderiam ser prevenidas pelo programa de vacinação, estão previstas para acontecer, justamente com a falta da USAID. As pessoas não vão ter mais acesso a remédios, a vacinas, a atendimento, e por isso essas doenças que poderiam ser prevenidas com uma simples vacina agora vão voltar a ter um alto índice de mortalidade. E a Organização Mundial da Saúde declarou que estamos perdendo pelo menos uns 20 anos de progresso em combate a doenças, sobretudo em relação à AIDS na África, que é realmente uma notícia terrível para qualquer pessoa que se preocupa com o bem-estar da humanidade e que tem ali uma preocupação com os direitos humanos. A gente ainda vai acompanhar sobre esse desenvolvimento da USAID, o que vai acontecer, enfim, quais serão as consequências de curto, médio e longo prazo do fim dessa ajuda humanitária. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses assuntos, comentem aqui embaixo. Ou também, se tiverem sugestões de temas para a próxima semana, não deixem de falar. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.